Tema Podcast. Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Estamos aqui com mais um Tema Podcast, hoje recebendo a ilustre presença do professor Álvaro Penteado Crosta, geólogo especializado em sensoriamento remoto e exploração mineral. Ele é uma autoridade em estruturas de impacto e também geologia planetária. Ele fez mestrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e doutorado no Imperial College de Londres. Atualmente, ele é professor titular sênior da Unicamp e também pesquisador do CNPq. Desde 2005, foi professor titular aqui do IG da Unicamp, também foi diretor do Instituto entre 2005 e 2010, vice-reitor da Unicamp entre 2013 e 2017, e também membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Prazer estar aqui, poder falar com vocês sobre temas interessantes. Maravilha. Bom, vamos direto ao assunto, né? Recentemente apareceu a notícia de que uma rocha coletada em Marte, né, pelo robô da NASA, o Perseverance, não sei se essa é a pronúncia correta, apresentou minerais que na Terra costumam se formar em ambientes influenciados por micro-organismos. Essa descoberta, né, foi confirmada em uma publicação da revista Nature, e os cientistas identificaram na rocha a presença de alguns elementos que no planeta aparecem em deltas de rios, lagoas e áreas úmidas, né, geralmente como consequência da decomposição de matéria orgânica feita por micróbios. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão. Quer dizer, há finalmente um indício de que o comprobatório de vida fora do planeta Terra? Bem, esse resultado agora, a gente tem que dar uma olhadinha para trás e ver que ele é uma construção aí de várias décadas, né, de exploração espacial, exploração de outros corpos planetários, em particular, nesse caso, de Marte. Então, eu não diria que finalmente nós temos uma evidência, mas eu considero assim mais uma evidência nessa construção longa, né, dessa possibilidade de vida no planeta Marte. Por que eu digo isso, né? Nós ainda não temos uma comprovação certa e absoluta de que esses elementos agora descobertos lá são decorrentes, são formados por micro-organismos. Há indícios muito fortes nesse sentido, e talvez essa seja a grande novidade desse artigo na Nature, toda a repercussão que ele está tendo. Esses indícios são os mais fortes até agora encontrados. E isso está sendo bastante explorado, né, do ponto de vista de divulgação científica, divulgação da ciência em geral, né, mas também de comunicação pública, algo que, aliás, a NASA é muito boa em fazer, justamente porque é algo bastante forte do ponto de vista de evidência. Mas ainda há passo para a gente se dar aí no sentido de dizer sim, realmente houve vida em Marte em algum momento da história geológica daquele planeta. Quer dizer, é todo um processo que está sendo realizado há anos, né? Isso, né? Mesmo o Perseverance está lá já atuando há vários anos, e antes dele a gente teve outros robôs, né? Jeeps robôs que a gente chama, os rovers, né, em inglês, que já estavam construindo essa história há bastante tempo. Por exemplo, desde o primeiro que foi para lá, mais de 20 anos atrás, já se descobriu evidências de uma ocorrência de água, numa quantidade bastante expressiva de água em Marte, que hoje não existe mais, mas que no passado existiu e que é uma das condições fundamentais para o desenvolvimento de vida, né? Sem a existência de água em Marte, as possibilidades de vida seriam muito mais restritas. Então, isso já vem sendo construído desde essas explorações, e até antes disso, dos Jeeps robôs, também com a parte de sensoriamento remoto de Marte, onde há várias décadas as sondas espaciais têm obtido imagens em diferentes comprimentos de onda que revelam esses processos geológicos de Marte e com implicações também biológicas. E, assim, para o público comum, né, leigo, vamos dizer, que está nos ouvindo agora, que tipo de benefícios para a ciência, para o próprio planeta Terra, para a humanidade, esse tipo de descoberta pode trazer? Porque é além
da questão pura e simples de, nossa, existe vida fora da Terra? Essa pergunta foi respondida, ou ainda não totalmente, mas existe um importante salto da ciência em uma descoberta como essa, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Vamos pensar o seguinte, nós vivemos num planeta que é parte de um sistema, do sistema solar. Um sistema quer dizer que os processos que ocorrem dentro desse sistema têm similaridade. A vida aqui na Terra, a gente obviamente sabe que ela existe, né? Nós sabemos desde quando ela existe na Terra, temos fortes evidências disso, mas nós não sabemos como ela começou. E saber como ela começou em outros corpos, e Marte é o mais provável, sem dúvida alguma, ajuda a explicar o aparecimento de vida aqui na Terra. Então, a ciência, a exploração espacial, na verdade, já há bastante tempo, né? O grande tema, o grande desafio que ela procura responder é a existência de vida fora da Terra. Então, grande parte dessas missões que a gente tem visto aí de exploração, não só de Marte, mas de todos os outros corpos, né? E atualmente, inclusive, o envio de sondas para coleta de material em cometas e asteroides, isso tudo tem a ver com essa grande questão, esse grande desafio que é descobrir como surgiu a vida no sistema solar e o que tem a ver, a relação dela com a vida aqui na Terra. Então, essa é a grande questão hoje científica da exploração espacial. E assim, particularmente, o senhor acredita que isso exista realmente, não só em Marte, mas talvez até em outros planetas? Não digo vida, né, civilizações, mas sim. micro-organismos, ou água, ou algum elemento que possa ser encontrado por aqui? Sim, não, eu acredito que possa ter existido e a questão agora é buscar essa comprovação. Então, esse artigo, na verdade, por isso ele é importante, né? Porque esse passo a mais que a gente está dando, e um passo bastante grande, na verdade, eu diria até que é um salto, porque se encontrou uma condição bastante interessante. Você descreveu brevemente, né, mas eu vou tentar explicar aqui para os nossos ouvintes o que é exatamente. O que se descobriu, o que a Perseverance descobriu, foi um tipo de rocha que é rica em carbono. Bom, carbono pode ser criado por vida, mas pode ser um processo abiótico também, pode ser criado por outros processos que não diretamente a vida. Porém, o tipo de rocha que ele está é uma rocha que foi depositada dentro de um lago formado dentro de uma cratera de impacto, uma grande cratera de impacto meteorítico em Marte, que virou um lago em algum momento que Marte tinha muita água, e é o delta de um rio, ou seja, a saída de um rio para dentro do lago. Então, se houve vida ali, imagina-se que ela possa estar registrada na forma de micro-organismos nos sedimentos que foram depositados no delta desse rio, na entrada dele no lago. E é ali que está a Perseverance, vendo vários tipos de rochas, analisando com um instrumental muito grande que ela tem a bordo, ela tem mais de 14, 15 instrumentos científicos a bordo, e são instrumentos que são muito poderosos, mas têm limitações do ponto de vista de resolução, do que eles conseguem trazer de informação científica para a gente. E, inclusive, ele tem uma sonda que retira a amostra de rocha, né, amostras rasas, o tamanho de uma rolha de uma garrafa, mais ou menos, um testemunho que a gente chama, retira, armazena isso em tubos selados, e a ideia no futuro é enviar uma outra missão para recuperar esses tubos que a Perseverance já coletou vários deles e deixou em alguns locais armazenados em grupos, né, de tubos. E essa missão, né, seria a primeira parte de uma missão que no futuro mandaria uma outra nave para lá com um módulo que iria pousar, recolher esses tubos e enviar de volta para o módulo que vai estar orbitando através de foguetes. Ali ele recolheria e traria para a Terra para ser analisado por instrumentos muito mais poderosos que esses que estão a bordo da Perseverance. Então, o que está faltando é justamente isso. Esse material que foi coletado e que tem evidências de material orgânico, né? Aliás, material orgânico não, carbono, na verdade, nessas rochas, teria para demonstrar que isso foi formado por organismo, por micro-organismo, teria que trazer essas amostras para a Terra. Então, essa segunda parte não foi feita ainda, e é aí que talvez tenha, de fato, a comprovação definitiva que a gente tanto almeja. Muito bem, então essa rocha foi amostrada, está lá, ela tem minerais que poderiam ter se formado em duas condições. Ou condições de alta temperatura, ou condições, aí seria inorgânico, seriam abióticas, né? Ou numa condição de temperatura da superfície de Marte, mesmo pretérita, por micro-organismos. Então, essa é a grande questão.
O que formou essa rocha e esses minerais que ela contém? A gente não sabe disso ainda. Então, somente com a vinda desse material de volta para a Terra, no futuro que a gente espera que não seja tão distante, nós vamos resolver essa questão. Porque a evidência de que seja orgânico, aí está, acho que uma das questões desse artigo, é que a rocha em si, por tudo que a gente conhece da geologia da Terra e também de Marte, não foi formada em alta temperatura. Então, excluiria, a princípio, a questão abiótica. E há uma forte, então, indicação de que seria um processo biótico. Então, assim, a gente talvez esteja discutindo até hoje uma forma diferente de abordagem do assunto. Não é uma busca por vida fora do planeta Terra, é uma busca por explicações de como a vida no planeta Terra começou. Então, Marte é um espelho, seria um espelho, né? Exatamente, e não é o único. É o mais provável hoje, mas não é o único. Existem outros corpos planetários, aí, principalmente algumas luas geladas, em que a gente tem também explorado e que há possibilidade de existência de vida pretérita. E aí eu acho que um parênteses interessante a gente falar, isso serve para Marte também. Não se acredita que haja vida hoje, não há condições de vida hoje, mas nós estamos buscando fósseis dessa vida pretérita e principalmente fósseis de micro-organismos. Então, nós estamos falando de micróbios, bactérias, fungos, ou algo desse tipo, né, que possa ter existido no passado e que estejam hoje depositadas e preservadas, fossilizadas em camadas de rochas sedimentares em Marte ou em outros locais, em outros planetas. O senhor acredita que uma descoberta como essa de fósseis seria uma revolução na ciência também? Seria. E é algo que está sendo buscado há muito tempo. Já se buscou, por exemplo, essa evidência em meteoritos, que vêm de outros corpos, inclusive meteoritos que vêm de Marte, né? Nós temos meteoritos marcianos, meteoritos lunares, que são pedaços de rocha arrancados desses planetas ou corpos por impactos, por grandes impactos, jogados para o espaço que um dia vem cair na Terra. Até a vinda desse material de Marte, que a gente espera acontecer no futuro, a única forma da gente ter de conhecer diretamente uma rocha de Marte é através de meteoritos. Daí, inclusive, a grande importância de meteoritos marcianos, que são raros, que recentemente inclusive, foi vendido num leilão, né, na Sotheby's por $5 milhões. Ele foi achado no Níger, na África, né, e tem um tamanho grande, eles são muito raros, daí esse preço, a gente nem sabe quem foi que teve a coragem de pagar $5 milhões por ele, mas foi vendido, né? O comprador é anônimo. Espero que seja disponível para a ciência. Aliás, acabou de sair, acho que há 2 ou 3 dias atrás, o primeiro artigo caracterizando quimicamente, mineralogicamente, esse meteorito, ou seja, eles cederam um pequeno pedaço dele para um grupo de pesquisadores na Itália, que analisou e publicou 2, 3 dias atrás. Então, tudo isso vai construindo esse conhecimento científico que a gente tem na busca de vida fora da Terra. Mas, em algum momento no passado, a NASA, inclusive, interpretou equivocadamente uma textura vista no meteorito marciano como sendo um micro-organismo. Isso depois foi desmentido, ela parecia, de fato, no microscópio, tinha forma de um micro-organismo, mas não era. E isso, alguns anos atrás, provocou grande impacto aí na divulgação científica, mas foi descartada essa possibilidade. Então, a gente ainda está esperando essa evidência e isso só vai acontecer com o retorno dessas amostras. Acho que é importante salientar também que o tempo da ciência é diferente do nosso tempo atual, né? Que as pessoas querem tudo para a semana que vem. Né? O que a gente está falando hoje pode ser que leve meses ou até anos, de repente. Exatamente, pode levar décadas. Aliás, vamos pensar o seguinte, o tempo de maturação de uma missão de exploração planetária é de cerca de 20 anos. Então, normalmente, isso acontece que muitos cientistas que começam o planejamento de uma missão já vão estar aposentados quando os resultados estiverem disponíveis. Porque é o tempo de vida de um cientista, sei lá, 30, 40 anos, é praticamente o ciclo longo de uma missão, não só da ida e da vinda, né, mas também da geração dos resultados. Até hoje estão sendo produzidos resultados científicos muito relevantes de amostras que vieram da Lua, trazidas pelas missões Apollo na década de 60 e 70. Muitas dessas amostras não foram analisadas, estão guardadas em cofres lá na NASA, e ainda tem resultados expressivos saindo da análise científica dessas rochas. Quer dizer, é um universo infinito, literalmente, né? De possibilidades, né? Literalmente infinito. E existe um interesse
norte-americano, principalmente, né, de levar o homem para Marte, né? O próprio presidente Donald Trump falou que é um objetivo, talvez até uma marca política para ele. Não sei se isso seria possível. Aí eu acho que a gente tem que ser um pouco crítico do momento que está que está passando a NASA. Por exemplo, as administrações anteriores estavam investindo muito numa missão não a Marte, mas à Lua. A missão Artemis, né, que está sendo construída também há bastante tempo, e que a ideia seria o homem retornar à Lua e retornar numa forma mais permanente, ou seja, não chegar lá, coletar umas amostras e voltar, mas sim estabelecer uma base na Lua. Então essa é a missão Artemis, ela já está em curso, já foram lançados missões, e a ideia inicialmente era que astronautas norte-americanos iriam pousar na Lua novamente em 2027, 2028. Com a mudança do governo norte-americano, a atual gestão Trump, isso está mudando, essa missão está sendo desfinanciada. Aliás, toda a NASA está tendo um financiamento extremamente cortado pelo governo Trump, a tal ponto que a proposta orçamentária para 2026 corta 1/4 dos recursos da NASA. Ela pode ser revertida ainda na votação no Congresso, mas é uma incerteza enorme. E só para ter uma ideia do tamanho disso, de cara seriam eliminados 2.000 postos de trabalho da NASA. Se isso for aprovado, de cara, 2.000 postos. Pode ser muito mais do que isso. Bom, isso compromete completamente todos esses planos. Inclusive, a missão Artemis está profundamente comprometida e a missão de retorno dessas amostras da Perseverance para a Terra está eliminada. Se passar isso, a ideia é eliminar essa missão. A gente nunca vai conseguir resolver esse enigma se essas rochas foram formadas por vida ou não. Seria uma tragédia, né? E isso está em curso. Existe, no momento, um movimento forte de pressão sobre o Congresso americano para reverter isso, mas essa é a proposta que saiu da Casa Branca e nisso, de fato, a NASA vai ser profundamente afetada. Bom, aí você falou de Marte. Parece que o Trump está mudando essa prioridade que ele mesmo tinha adotado no governo anterior, na administração anterior dele, de explorar a Lua, e está falando em explorar Marte. Bom, se não tiver a base lunar, não se chega a Marte. A ideia da base lunar é justamente servir de trampolim para de lá chegar a Marte. Pelo seguinte, para o homem chegar em Marte e sobreviver lá, precisa de muita infraestrutura. Lá não tem ar para respirar, lá não tem água disponível, tem alguma água, mas não na quantidade necessária, não tem como produzir alimentos diretamente, então tem toda uma construção para se chegar a Marte e sobreviver lá em Marte, porque vamos pensar o seguinte, se eu mandar um ser humano para Marte, eu tenho que garantir que ele vai voltar vivo, se não tem o menor sentido mandar alguém para falar, não, pode ser que volte, pode ser que não volte. Isso já, inclusive, foi muito arriscado na exploração da Lua nos anos 60, porque não se tinha tecnologia para garantir, e morreram astronautas, né, nessas tentativas, não muitos do ponto de vista americano, mas, por exemplo, o da então União Soviética, morreram muitos em tentativas que falharam aí de lançamento e tudo mais. Então, hoje tem que ter uma garantia que as pessoas vão e vão voltar. Para isso, você precisa de muito investimento, muita pesquisa, muita segurança, e isso hoje não está passando do discurso do atual governo Trump. Senão, não teria esses cortes que afetariam o programa que vai servir de trampolim para chegar a Marte. Então, eu, pessoalmente, não acredito que nessa gestão, nessas diretrizes do atual governo norte-americano, essa ideia de explorar Marte vá adiante. Às vezes as pessoas escutam, mas o que a redução de investimento na NASA tem a ver com a minha vida, isso é coisa de americano e tal. Tem muito a ver com a vida de todos, né? Acho que é importante a gente falar disso. Porque uma descoberta em Marte pode revolucionar a medicina, por exemplo, né? Queria, por favor, fala. A tecnologia que a gente usa hoje, que foi decorrente das missões Apollo, é incalculável. Muito do que a gente usa hoje em todas as áreas do conhecimento veio dos esforços de investimento para que o homem chegasse à Lua na década de 60. Foi muito dinheiro? Foi, realmente foi muito dinheiro. Mas eu acho que é muito menos dinheiro do que se investe em guerra com resultados muito piores do que isso, né? Aliás, com resultados nefastos, né? E, de fato, vamos imaginar assim, a tecnologia de imageamento digital que a gente usa em tudo, né? Nas transmissões aqui da TV Unicamp, no nosso celular, qualquer coisa que a gente pense, foi toda desenvolvida durante o programa Apollo. Tecnologias de comunicação, de informática,
Isso foi tudo decorrência daquele momento. Muita coisa que a gente tem na medicina hoje, por incrível que pareça, veio daquele momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar num dos centros de pesquisa da NASA em 2019, passei 6 meses como pesquisador visitante no Laboratório de Propulsão a Jato, né, o JPL, que é o principal laboratório de pesquisa da NASA. E eu fiquei impressionadíssimo conversando com meus colegas, a colega de sala, eu dividi uma sala com uma pesquisadora que desenvolveu um espectrômetro que cabia na unha de um dedo. Um espectrômetro é um instrumento que analisa a composição de materiais. Eles conseguiram um nível de miniaturização daquilo que é incrível, que é o que está na Perseverance e outros robôs, são tudo coisas miniaturizadas, né? E isso é feito lá dentro, como parte da pesquisa. Esse espectrômetro que ela desenvolveu como parte da pesquisa dela estava sendo licenciado por empresa de medicina. Ia ser usado na área médica. Então, a gente não faz ideia do tanto de benefícios à humanidade que saem das pesquisas de exploração espacial. Então, quando alguém pensa, mas o que eu tenho a ver com mandar um robô para Marte? Tudo a ver. A nossa vida aqui vai ser influenciada, vai ser impactada de alguma forma, hoje ou no futuro, por essas tecnologias. Então, e ao mesmo tempo que as pessoas ainda, algumas, né, não fazem essa relação, que é óbvia, né, existe um fascínio pela essa questão da vida fora da Terra. Como cientista, né, como pesquisador, como professor, como o senhor vê essa questão tão lúdica, vamos dizer assim, né, desse fascínio do homem por tentar descobrir que existe outros seres fora daqui? É uma aparente contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente acha, por que eu vou investir o dinheiro do contribuinte brasileiro numa base de lançamento de foguetes em Alcântara? O Brasil tem uma base de lançamento lá, usa muito pouco, né? Mas nós temos, isso custa dinheiro. Então, como explicar isso para o contribuinte? Ao mesmo tempo, se a gente... eu tive um exemplo recente, a gente tem quase todos os anos aqui, com a UPA. O meu grupo, eu com os meus alunos, a gente monta sempre lá uma exposição mostrando meteoritos. A UPA é a Universidade de Portas Abertas, onde a gente recebe dezenas de milhares de colegiais aqui uma vez por ano, que visitam a Unicamp e vêm ver tudo que é feito aqui, vêm conhecer os cursos, laboratórios. E eu monto com meus estudantes ali uma pequena demonstração sobre exploração espacial, o que a gente aprende com isso. Tal. Tem um sucesso enorme com as crianças e com os pais das crianças. Então, se a gente conseguir explicar a ciência, transmitir esse conhecimento e a importância que ele traz para a vida cotidiana de cada um, eu acho que a gente vence essa barreira de por que eu vou colocar dinheiro nisso, né? E assim, o senhor falou uma coisa interessante, a questão de Alcântara, né, da base lá no Maranhão. Participação do Brasil nesse universo de busca por vida fora do planeta Terra ou por materiais de Marte ou da Lua. Qual que é? O Brasil tem alguma participação nesse? Eu diria que tem uma participação, mas ela é muito formal, né? Ela é até mesmo incipiente. Perto do potencial que a gente teria para isso, né? Eu acho que nós estamos muito aquém. O Brasil tem, além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? Ele tem a Agência Espacial Brasileira. Em teoria, no papel, é uma agência que deveria desenvolver, né, ou fomentar pesquisas nessa área, mas que faz muito pouco ainda. Tem um orçamento limitadíssimo, enfim. Tem toda uma série de entraves ali que não deixa isso sair do papel. Então, se a gente pensar que a NASA é a Agência Espacial norte-americana, a ESA é a Agência Espacial da Comunidade Europeia, países europeus, a JAXA do Japão, a Índia tem um, a China tem um, aliás, o Programa Espacial da China é uma coisa incrível. Com os cortes da NASA, eu acho que os chineses, em pouco tempo, vão dominar, vão ultrapassar toda a parte de resultados da exploração espacial dos norte-americanos e dos europeus. Principalmente os norte-americanos, se esses cortes se confirmarem. Os chineses estão investindo muito nisso, e a gente sabe que eles não fazem isso à toa. O Brasil está fazendo muito pouco mesmo. A ESA, a Agência Espacial Brasileira, a AEB, tem um papel quase que burocrático, atua muito pouco no desenvolvimento, no fomento da pesquisa na exploração espacial aqui no Brasil. A gente teve, né, um astronauta que inclusive depois virou ministro brasileiro, que foi ao espaço, isso gerou repercussão aqui, né? Esse tipo de missão serviu para alguma coisa? Pouquíssimo. Nós gastamos para enviar o atual senador Marcos Pontes para o espaço, se não me engano, cerca de 10 milhões de dólares. O retorno foi zero, eu diria. Ele participou de uma ida à estação espacial,
se aposentou logo depois, entrou na política e virou ministro, e como ministro atuou exatamente ao contrário, no desinvestimento da ciência nesse país. Então eu acho que, se a gente pensar no resultado desse investimento de 10 milhões de dólares, eu acho que foi desastroso. Como ministro, ele não fez nada pela ciência brasileira, ao contrário, permitiu inclusive ataques ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando o então presidente Bolsonaro questionou os resultados mais do que cientificamente consolidados e aceitos do desmatamento da Amazônia. Ele foi lá, interviu na direção do INPE, demitiu o diretor do INPE, e o ministro, que é o superior ao INPE naquele momento, aceitou isso. Então, para mim, essa é uma página virada da nossa história que eu não quero que se repita. Uhum. Mas o país, a produção é ínfima, ou praticamente inexistente nesse sentido, mas é um país gigante, bem posicionado, vamos dizer assim, geograficamente. Ele poderia ser um parceiro de alguma potência que tem um trabalho mais desenvolvido? Quer dizer, o Brasil tem perdido oportunidades? Não, nós temos parcerias aí, vale ressaltar isso, né? Por exemplo, nós temos um programa de satélite de monitoramento de recursos da Terra junto com a China, o programa CIBERS, que é tocado pelo INPE, junto com o equivalente chinês, que já lançou vários satélites de observação da Terra e que são muito úteis para várias atividades de monitoramento ambiental, agrícola, mares, etc. Então, nós temos isso. Agora, o investimento que nós fazemos nisso ainda é muito pequeno. Nós não temos um veículo lançador, infelizmente, né, devido à explosão da base de Alcântara uns anos atrás, nós regredimos décadas no desenvolvimento de um foguete lançador. Então, nós conseguimos até desenvolver sensores, equipamentos imageadores, são feitos no Brasil para essas missões CIBERS, por exemplo, mas nós não temos como colocar em órbita, porque ele não tem um foguete. Então, dependendo de parcerias com outros países. Com os Estados Unidos, essas parcerias não se desenvolveram. Com a China, se desenvolveram e tem um potencial de se desenvolver ainda mais. A China hoje está com rover na Lua, está com rover em Marte. Tá? Então, realmente é um parceiro que provavelmente vai se mostrar aí muito mais aberto a atividades conjuntas com o Brasil do que a NASA com a atual situação lá do governo americano. Bom, a gente falou da Lua, a gente falou de Marte. O senhor acha que há a possibilidade de ter a localização de esses micro-organismos em outros planetas? Certamente. Eu participo de um projeto junto com colegas da NASA, foi esse o motivo de eu passar 6 meses no JPL alguns anos atrás, que está explorando uma lua de Saturno chamada Titã. Por que Titã? Titã tem uma característica muito interessante, ela tem uma abundância de compostos orgânicos. Não tem uma condição direta de vida, porque é muito frio, fica muito distante do Sol, uma lua gelada, né? Mas ela tem elementos muito importantes para a formação da vida, né? A gente chama de blocos construtores da vida. Então tem água, tem matéria orgânica, só não tem temperatura. A gente sabe que essas luas geladas, quase todas, têm um oceano interno, onde tem água, tem sais, que também é um outro elemento para se misturar com a matéria orgânica e desenvolver vida, e tem temperatura ideal. Então não tem temperatura na superfície, mas tem abaixo da superfície nesses oceanos que são envoltos por uma camada gelada. Então tem uma capa de gelo e um oceano líquido com condições de vida e temperatura adequadas. Então a exploração que se faz nessas luas geladas é buscar evidências de vida ligada a esses oceanos subterrâneos, que é mais difícil do que achar na superfície, como é o caso de Marte. Mas há a exploração de várias dessas luas, Titã é uma, Europa, enfim, uma série de luas geladas onde essas condições também se repetem. Voltando os olhos um pouco para nós aqui, olhando os outros planetas, o senhor acha que o que é Marte hoje é o futuro da Terra, caso a gente esteja nesse desenvolvimento desenfreado, só de querer absorver e não parar para pensar num equilíbrio mais sério, permanente? Bom, certamente a gente corre sérios riscos aí, mas eu não criaria um paralelo com Marte, porque Marte, na verdade, se tornou inóspito por uma outra razão. Há bilhões de anos atrás, Marte perdeu o seu campo magnético, ela desmagnetizou. A Terra tem um campo magnético ainda bastante expressivo. Esse campo magnético é o que protege um corpo planetário, um planeta, da radiação externa, principalmente do Sol.
Então, o campo magnético, junto com a atmosfera da Terra, é o nosso escudo que permite o desenvolvimento de vida. Marte, que tinha no passado, isso perdeu. A gente não sabe o motivo, provavelmente por problemas internos, resfriamento, encolhimento do planeta, que isso está acontecendo com Marte. Ele perdeu o campo magnético e a água que havia na superfície evaporou, simplesmente sublimou, foi para o espaço e se perdeu. Uma parte está congelada em subsuperfície, mas a maior parte da água, a gente imagina que Marte era coberto por um oceano até uma porcentagem até maior que a Terra. A Terra tem 70% de água, né? Marte tinha mais do que isso e perdeu isso. Então isso não vai acontecer com a Terra a curto prazo, porque o nosso campo magnético não vai se dissipar como foi o de Marte. Mas a gente está fazendo um outro tipo de estrago aqui, que é destruir a nossa atmosfera, né? A gente está com, a queima de combustíveis fósseis e outras atividades aí, nós estamos jogando uma quantidade de gases enorme na atmosfera que não é a composição e que tende a alterar todo o clima do planeta. E aqui um detalhe impressionante também, esses cortes que estão ocorrendo hoje com a NASA não estão afetando só as missões fora da Terra, estão afetando as missões de observação da Terra, aquelas que monitoram o nosso planeta, que garante que a gente vai saber o que está acontecendo na superfície da Terra, seja em desmatamento, seja em composição da atmosfera. Isso também está sendo desfinanciado no governo Trump, e isso também traz implicações muito grandes para a questão da vida aqui na Terra. Uma dúvida que me bateu agora, a Unicamp, o que o senhor pode dizer sobre a participação da Unicamp nesse universo? Nós temos pesquisas aqui, principalmente nessa parte ambiental da Terra, nós temos muito pouca pesquisa fora da Terra. Na verdade, as ciências espaciais são complexas, né? A gente não tem aqui na Unicamp corpos de pesquisadores dedicados especificamente às ciências espaciais. Mas tem iniciativas com o meu próprio grupo lá que trabalha em alguns temas específicos, e a gente sempre tem que pensar que para conhecer o que se passa fora da Terra, a gente tem que conhecer muito bem os processos que se passam aqui na Terra. A geologia, por exemplo, é a mesma. A geologia de Marte é a mesma da geologia da Terra. Os processos são similares. Então, a gente estuda, às vezes indiretamente, o que está acontecendo lá através de processos análogos aqui na Terra. Então, mesmo que esse conhecimento não seja diretamente voltado para estudar Marte ou a Lua, o que a gente constrói aqui em termos de ciência serve, pode ser aplicado, pode ser usado e para estudar outros planetas. Bom, a gente está encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria perguntar se o senhor tem algum assunto, alguma questão que a gente não tenha conversado aqui agora, que o senhor queira falar, que o senhor acha importante salientar. Eu acho que o grande desafio para a gente é o futuro, né, do que vai se fazer aqui. E eu acredito muito na geração atual de estudantes, né, e eu acho que procurar estimulá-los para novos desafios, mostrar, por exemplo, os resultados obtidos com essas pesquisas da Perseverance em Marte, a importância de trazer essas amostras para dar continuidade a esses estudos aqui. Eu acho que passar isso para os jovens é não uma garantia, né, mas pelo menos uma tentativa de que isso, de fato, não seja afetado por políticas extemporâneas de alguns governantes que não entendem a ciência, não entendem a importância da ciência e não entendem as consequências disso para a própria humanidade. Perfeito. Bom, cada amostra da Perseverance em Marte é um respiro para a academia também, né? Totalmente correta essa sua afirmação. Bom, então que aconteçam mais descobertas como essa. Esperamos que os políticos não atrapalhem esse caminho aí. Bom, a gente conversou hoje com o professor Álvaro Penteado Costa, geólogo especializado em sensoriamento remoto, exploração mineral, além de geologia planetária. Ele atualmente é professor titular sênior aqui da Unicamp, pesquisador do CNPq. Muito obrigado, professor. Conversa super interessante, super importante, esclarecedora. Agradeço muito a sua presença aqui. Sempre um prazer, eu é que agradeço a oportunidade. Maravilha, então aqui a gente encerra mais um tema podcast. Obrigado a todos e a gente se encontra em breve. Um tema podcast.